Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 6 da disciplina Gilui Arayot. Como eu já expliquei para vocês, qual o significado de Gilui Arayot? Gilui Arayot significa não praticar imoralidade. Na verdade, o significado literal é não revelar nudez. No entanto, a gente fala que é não praticar imoralidade porque é um sentido mais geral, né? Então, estamos chegando na sexta ramificação. A quinta ramificação, nós falamos sobre a proibição de relações com animais por parte do homem. Agora, a gente está vendo a relação com proibição de relação com animais agora por parte da mulher. Tanto a proibição, então, ela vai se aplicar tanto ao homem quanto à mulher, e aqui nós vemos uma parte dessa proibição. Bem, está escrito assim, o Dr. Harry Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, ele registrou essa ramificação da seguinte forma: proibido a mulher ter relação sexual com o animal. Uma mulher não deve ficar na frente de um animal para acasalar com ele, conforme a gente encontra lá em Levítico, capítulo 18, versículo 23. Então, nessa ramificação, gente, qual que é a proibição aqui? A proibição é que uma mulher ela tenha relação com um animal, ou seja, com um ser vivo que não seja um homem, um ser humano. Então, uma mulher que existe aqui, então, duas formas de entendermos isso. A primeira, a mulher judia, ela que uma vez que ela violasse esse mandamento, ela seria sentenciada à pena capital na época dos tribunais, e o animal também. Na questão da Bat-Noa, não. Na Bat-Noa, ela seria executada, pena capital, mas o animal em si, ele seria, então, poupado. Para a gente poder entender aqui como é que isso funciona. Dentro desse sentido, conforme nós já falamos na aula anterior, existe uma certa legislação no Brasil que ela procura colocar esses atos como crime no sentido ambiental, mas não no sentido moral. Existe uma pena ambiental recorrente no Brasil, que vai ser de 2 a 4 anos, né? 2 a 4 anos, como já falamos, pena de anteriores a 2 anos, ela não é respondida nem em regime fechado, é semiaberto ou aberto. E aqui você tem, então, uma forma de entender como que essa prática, ela muitas vezes, apesar de ser uma prática totalmente abominável, tanto aos olhos de Deus, quanto a qualquer tipo de sociedade que se preze pela moralidade, pela ética, né? Isso é totalmente fora de questão. Principalmente, mas existem alguns motivos pelo qual esse ato é proibido, e algumas explicações. O CPI no número 211, ele vai dizer o seguinte, que as mulheres não se deitem com os animais, como é afirmado lá em Levítico 18, 23, e uma mulher não deve ficar na frente de um animal para acasalar com ele. E o Maimônides, de Bendita Memória, escreveu lá no Sefer HaMitzvot, o mandamento proibitivo, ou seja, a proibição, que essa é uma proibição por si só na contagem das ramificações e não está incluído na ramificação anterior. Ou seja, o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que na ramificação anterior, nós estudamos uma proibição que era referente ao homem. E naquela proibição não estava incluída a mulher. Agora foi detalhado também para a mulher, proibindo ela também de ter essa prática abominável, conforme nós estamos vendo aqui. O Urash, lá no comentário de Levítico, capítulo 18, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, que é uma expressão usada para falta de castidade, incesto e adultério. Que expressão é essa, né? A gente vê essa expressão seguinte. A expressão que o Urash está falando aqui, tá? E uma mulher não deve ficar na frente de um animal para acasalar com ele, isso é abominação. Isso é abominação. Então, o Urash vai explicar por que a palavra abominação ela é citada.
é a palavra abominação e depravação é citada. Melhor, a palavra depravação é citada. Por quê? Porque é uma expressão usada para a falta de castidade, incesto e adultério. Semelhante a Jeremias, capítulo 10, versículo 25, minha ira por causa de sua depravação. Outra explicação também é uma expressão que denota mistura, ou seja, fusão da semente humana e da semente animal. Então, o que o está falando? Olha, aqui está falando de uma mistura que não é uma mistura racional, né? Porque a mistura racional é ser humano ele ter a semente, receber a semente, a mulher recebe a semente do homem, e não do animal por si só, é algo totalmente, então, abominável por essa questão. É um relacionamento que não vai gerar nada, né? Não vai sair nada disso. E Binhésera, por exemplo, no comentário de Levítico 18, 23, ele vai dizer o seguinte, que ele já explicou a palavra Shekoterá, que significa mentira carnal. É possível que a palavra Shekoterá seja derivada da palavra Sheká, que é mentira, pois a emissão do sêmen vem junto com a mentira, como a escritura diz, para te contaminares com ela. Então, o que o Binhésera está dizendo? Olha, Binhésera aqui está dizendo o seguinte, aqui você tem um exemplo de uma mistura que não é verdadeira, porque a mistura verdadeira é aquela que vai gerar algum fruto, aquele que vai gerar alguma criança, algum bebê vai nascer daquilo. Essa mistura aqui não vai nascer nada. É uma mistura que é em vão, praticamente, né? Então, é uma mistura que, carnalmente, é uma mentira, não é um fato verdadeiro, conforme nós vimos aqui. Então, a gente viu algumas explicações a respeito desse ato, esse ato que é considerado um ato abominável, uma transgressão. E como nós já dissemos em outras aulas, quando a gente fala de Kilu Eraiot, nós falamos sobre um atributo divino, que é o chamado atributo de bondade divina. Esse atributo de bondade divina, ele é trazido para esse mundo quando se honra a família. Quando você honra a família, honra as relações humanas, quando tudo é feito dentro do matrimônio, do casamento, de uma relação realmente ordenada por Hashem. Quando você tem um efeito contrário disso, esse tipo de atributo que era para ser de bondade, ele é trazido do lado inverso dele, porque as pessoas acabam transformando ele ao contrário. Tudo que Deus criou, tá? E também os atributos dele, ele tem o quê? Ele tem dois lados, tá? Ele tem dois lados. Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Você pode tanto elevar o mundo, como você pode rebaixar aquilo. Então, como que as pessoas rebaixam o amor? Como que as pessoas rebaixam o sentimento da bondade divina, o sentimento do amor divino? Como é que eles rebaixam isso? Quando eles fazem tipo de relações que são proibidas pela Torá. Quando as pessoas fazem relações proibidas pela Torá, ela está trazendo para esse mundo consequências desse próprio ato. Qual é a consequência de fazer isso? É a mesma consequência de negar a criação divina. A pessoa que, por exemplo, faz esses tipos de misturas, né, entre animais e seres humanos, ou outras misturas que a gente vai ver nas próximas aulas, a pessoa está fazendo o quê? Ela está praticamente negando que Hashem criou cada coisa com seu par. O cavalo tem um par dele, né? A vaca tem a par dela, a galinha, o pato, todos os animais têm o seu par. E o ser humano também, o homem tem a mulher tem um homem. Então, por si só, transmutar essa forma da criação como Deus criou, trazer uma forma errônea para as relações humanas, é a mesma coisa que a pessoa está fazendo uma negação total e uma blasfêmia contra Deus. Deus nos livre. Isso acaba levando o ser humano a blasfêmia. Então, por isso, a gente deve ter o sentido cuidado e, é claro, devemos ter sempre muita moralidade e ética em tudo que nós fazemos. Então, essa é a explicação da nossa aula de hoje. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode estar, então, colocando aí no YouTube, que a gente vai estar respondendo. Bom?
Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Eliane está assistindo com a gente. Ok, entendi. Tudo bem, Eliane. A gente vai estar, gente, a gente está com as atividades semanais aí um pouco atrasadas, tá? Eu vou estar postando as atividades ainda nesse fim de semana, para a gente poder colocar em ordem essas atividades aí, tá bom? Assim que eu postar toda a atividade que eu postar, eu vou dar o prazo de uma semana, então não precisa ficarem preocupados a respeito do prazo da atividade. Pode ficar tranquilos, tá bom? E que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite. Que a Shem possa dar muitas bênçãos. Logo mais, nós temos, então, o serviço da noite, daqui a pouquinho, 10 horas. Tá bom? Shalom a todos.